Vamos lá, vimos aqui o recurso de relacionamentos, né? Vamos ver um outro recurso de deleção das tabelas. Vou criar uma tabela aqui manualmente, né? Pode ser manualmente ou pode ser com Create Table, como nós fizemos aqui pelo código, tranquilo. Vou até copiar esse aqui, vamos fazer pelo código mesmo. Manualmente também já cheguei ali mostrar. Aqui eu vou colocar TB teste, posso até deixar esses dois campos aí mesmo. Eu vou pedir para ele executar. Venho com o botão direito sobre cursos, atualizar. Venho aqui nas tabelas e eu tenho TB teste. Se eu quiser deletar esse meu TB teste, é muito simples. É só colocar o comando drop, aqui table, e aqui eu coloco o nome dele, TB teste. Vamos executar essa linha aqui e vamos atualizar as nossas tabelas. Ó. Ela já some, então muito tranquilo aí para deletar, né, através do código. Para inserir dados, vou colocar aqui então um pouco mais abaixo a inserção de dados, é com o insert into. Vamos inserir algumas informações na tabela de professor. Então aqui ele me mostra TB professor. Aqui é só você passar os campos, nós temos lá o ID professor, vírgula, o campo nome, underline prof, vírgula, o campo sobrenome, e aqui tudo ele vai mostrando, né? Quantos campos tivesse, você ia inserir. Depois de fechar parênteses, você coloca values para então passar os valores, e aqui abre parênteses novamente para definir quais serão esses valores. Vou dar Enter para passar aqui abaixo. Ó. É importante que os valores sejam passados entre aspas simples, né? Dessa forma aqui. Se eu tenho um campo, 2 campos, 3 campos, eu teria que inserir 3 campos. Só que nesse caso não tem necessidade de inserir 3 campos, porque eu tenho aqui, né, não, nesse caso até tem, porque o ID professor, na verdade, ele não é um campo de autoincremento. Então tem que tomar cuidado com isso. Quando nós criamos a tabela professor, ó, eu não coloquei ele como autoincremento, identity como os demais. Então, nesse caso específico, eu tenho que passar a informação do ID e inserir aqui. Então, por exemplo, ele vai ser o código 1, o nome ali vai ser Hugo, por exemplo, e o sobrenome Vasconcelos. Então, eu tenho que inserir, né, as 3 informações ali. Aqui fica faltando o quê? Fica faltando fechar os parênteses do values. Então, posso fechar aqui abaixo, né, esses parênteses para que ele não gere aí nenhum erro. Ele está com um erro aqui de sintaxe incorreta, justamente porque falta aqui eu definir, né, a vírgula para separar os parâmetros. Se eu tivesse aqui mais registros abaixo, assim como eu fiz aqui no nome dos campos, eu tenho que passar aqui também. Então, se eu tivesse mais registros, eu teria que inserir. Vamos selecionar essa linha, vamos executar. Ele está falando que uma linha foi afetada, porque foi inserido, então, um registro dentro aqui da tabela professor, botão direito, clica aqui ó, em editar 200 linhas superiores, só para você poder, então, visualizar as informações. Ele vai mostrar ó, um registro ali inserido. Vou fechar ela por enquanto, vou voltar para cá. Se eu quiser inserir mais linhas, né, eu dou um Ctrl C, né, para copiar essa instrução, e aqui eu vou colocando as informações. Então, vou colocar, por exemplo, 4 cadastros. Né, vou colocar aqui mais um, Ctrl V novamente, esse vai ser o 3, isso porque não é autoincremento, se fosse eu não precisava estar definindo manualmente ali, né, o número. Então, aqui, e mais um aqui, só para colocar 4. Ok, beleza. Seleciono esses 3 últimos, que foram os que eu não inseri, e peço para executar. Ao visualizar aqui, editando as 200 linhas, ó, eu tenho, então, os 4 registros aí perfeitamente inseridos. Então, é muito, muito tranquilo. Se eu quiser inserir em outra tabela, é o mesmo procedimento. Vamos inserir aqui também na tabela de categoria. Só trocar aqui, ó, TB professor, vou trocar para TB categoria. Aí eu não vou precisar de passar o ID da categoria, porque ele é autoincremento, então não tem necessidade. O único campo, na verdade, que eu tenho é ID e categoria em si. Então, eu vou passar categoria aqui e entre os valores, então, eu vou ter apenas um registro, né, para poder inserir. Então, aqui eu vou colocar, apagar os demais, deixar apenas esse registro aqui e a categoria ali eu escrevo o nome. Vou colocar, por exemplo, Web Designer. Né, eu vou inserindo dessa forma aí, da mesma forma que eu fiz no primeiro. Vou dar um Ctrl V aqui, ó. Vamos colocar aqui 4 categorias.
pode ser programação web, banco de dados e programação desktop. Ok, seleciono essas 4 categorias, essas 4 informações, peço para executar, ele vai mostrar aqui as linhas afetadas. Ó. Se eu abro a minha tabela de categorias, eu tenho então inserida essas informações, com o ID aqui, né, auto-incrementando.